Olá, sejam todos bem-vindos ao Code Easy. Aqui quem fala é Felipe Ranveira e essa é a sexta aula do nosso curso de APIs REST com PHP e Slim Framework, onde nós vamos mostrar melhor sobre como vamos arquitetar o nosso software. Agora que nós já aprendemos alguns conceitos básicos do Slim para trabalharmos com roteamento, middlewares, criar o nosso objeto da classe app para podermos rodar o projeto com Slim, API REST com Slim, vamos agora arquitetar o nosso software. Antes de começarmos, gostaria de salientar que houve uma mudança no sistema operacional que eu uso e também no programa, que eu usava o Eclipse e agora estou com o Visual Studio Code, mas isso não vai refletir em nada do projeto, o código vai funcionar normalmente. Bom, se nós acessarmos aqui essa imagem que eu montei, nós podemos ver aqui que essa vai ser a arquitetura mais básica que nós vamos trabalhar no nosso projeto. Nós temos aqui o ator, que seria aquele que vai acessar a API REST ou o sistema que vai acessar a API REST. Ele vai acessar as rotas. Para cada rota, nós já vimos que uma função era executada. Agora, para cada rota, um método de uma classe e um conjunto de classes controllers, que vão ser denominados como controllers, vai ser executado. Esse controller pode usar do model para transferir os dados para o DAO, e o DAO vai acessar o banco de dados. E depois vai retornar tudo para o nosso usuário. Então aqui vocês podem ver que eu estou usando algo similar ao Design Pattern em MVC, só que no caso eu não estou trabalhando com a camada View, pelo fato de uma API REST não necessitar da mesma. Então eu estou usando as camadas Controller e Model. E também estou usando o Design Pattern DAO, que é o Data Access Object, que é um conjunto de classes específico para manipular o banco de dados. Eu estou usando ele pelo fato de eu não trabalhar com ORM, já que isso seria algo que necessitaria um pouco mais de conhecimento. É provável que nem todos conheçam ORM, então eu vou começar trabalhando com Keras SQL no código PHP. Então por isso foi construído o DAO. Então são dois design patterns, um que seria trabalhar com controle e com model, pegando uma parte do MVC, e o outro que seria trabalhar com o DAO para acessar o nosso banco de dados. Essa vai ser a estrutura básica, e conforme for sendo necessário, nós vamos melhorando o nosso projeto, colocando novas coisas. Ok, então vamos começar. Primeiramente, vamos excluir o nosso projeto. E vamos começar a montar do zero. A primeira coisa que eu vou fazer é criar um arquivo chamado env.php na raiz do nosso projeto, que é o local onde vai ficar algumas variáveis globais que podem ser acessadas em qualquer parte do sistema e que podem ser alteradas quando o sistema estiver local e for para produção. Vamos supor, uma variável seria o display errors. Aqui nós vamos setar ela com o valor true, que nós queremos que os erros sejam exibidos. Mas quando o software for para produção, só ajustando aqui, vai ficar putenv. Mas quando o software estiver em produção, ele vai ser colocado como falso, porque nós não queremos que o usuário veja os erros da nossa aplicação. E podem existir outras variáveis aqui, como por exemplo, as variáveis que vão ser usadas para conectar com o banco de dados, que seria qual que é o host do banco de dados, a porta do banco de dados e assim por diante. Por enquanto, vamos deixar apenas o display error details. Eu não vou subir o env, eu até vou adicionar ele aqui no git ignore. Essa parte, se vocês não estiverem usando o git, vocês não precisam fazer. Pronto. Pelo fato, não vou subir ele porque ele contém informações, digamos assim, sigilosas, como a senha de um banco de dados, a senha de um e-mail. Então eu vou subir um arquivo chamado env.example.php, que ele vai ter o mesmo conteúdo que o arquivo env.php,
Só que se ele tiver algum lugar onde você coloque a senha do banco de dados, esse campo não vai estar preenchido. Assim, quando alguém pegar o seu projeto, ele copia o arquivo env.example.php para env.php e preenche com as informações dele. Tanto é que se vocês entrarem no GitHub, após essa aula, vocês vão ver que o arquivo readme, ele tem as instruções de como você configurar o projeto. E ele fala que uma das primeiras coisas que ele fala é exatamente isso. Então aqui no env vão ficar as nossas variáveis globais, certo? Então agora que nós criamos ele, aqui no index nós podemos dar require once, nosso diretório vendor, autoload.php. E depois require once do nosso env.php. Ok? E a primeira parte está pronta. Nós já temos as nossas variáveis globais configuradas no nosso projeto. Bom, a próxima coisa que nós vamos fazer é criar um arquivo src de source, que é onde nós podemos colocar algumas configurações. Vamos supor, podemos criar aqui o Slim Configuration. Que é onde vai ficar as configurações do Slim. Então eu vou criar aqui o meu namespace, src, e vou criar uma função aqui, Slim Configuration. Que vai retornar o container. No caso, nós vamos usar essa função para construir o nosso container. Então, vamos voltar lá na documentação do Slim. E aqui na parte de erros, nós vamos pegar aqui o nosso código do container de novo. Ok, e aqui está. Nós criamos as configurações, só que o display error details, agora ele vai pegar o getEnv, que vai ser como nós criamos aqui, o display error details. Nós definimos o putenv para criar a variável, no caso aqui a variável de ambiente, e agora nós pegamos o getEnv, o display error details, para pegar o conteúdo dele, que está lá no env.php. E aqui nós retornamos o nosso container, exatamente como a nossa função diz que nós vamos retornar. E nós já podemos usar isso para configurar o nosso projeto de Slim. Então aqui dentro de Slim Configuration a gente pode colocar todas as configurações do Slim. E se você precisar de alguma outra coisa, você pode colocar aqui dentro do src. Então lá no index, próximo passo, vamos chamar o nosso src Slim Configuration. Agora o que nós precisamos fazer é desenvolver as nossas rotas. Se a gente já olhar aqui na nossa arquitetura, a primeira coisa que acontece é que o usuário, quando ele entra, ele acessa as rotas. Então vamos criar aqui um diretório chamado routes e vamos criar dentro dele o arquivo index.php. Ok, e agora nós precisamos colocar as nossas configurações aqui. Então, se eu digitar Slim Configuration,
Aqui o Visual Studio Code já me deu o autocomplete. O Slim Configuration, ele é uma função que está dentro do namespace src. Então aqui eu dou um use numa função, deu acesso ao namespace src e pego a função Slim Configuration. E eu já posso usar ela aqui, já que ela retorna um container. Ela retorna um Slim Container, que é exatamente o que eu preciso. Então você vê que as configurações elas já ficam no arquivo separado das minhas rotas. E aqui eu posso colocar as rotas. Vamos supor, vou colocar um app-get. E aqui normalmente eu colocaria uma function, certo? Só que não é isso que nós vamos fazer. Antes de nós colocarmos a nossa function e continuarmos com o nosso projeto, vamos vir aqui no index. Vamos dar require once agora. Em routes index.php. E agora vamos começar o nosso projeto de verdade. Vamos criar aqui um novo diretório chamado app. Dentro desse diretório app é que vai ficar os controllers, os DAOs, o model, enfim, toda a nossa aplicação. Tudo que nós criamos até agora, o env, o Slim Configuration, o index.php dentro do routes, tudo isso são apenas algumas configurações. O Slim Configuration é para configurar o Slim, o routes são apenas as rotas que o usuário pode acessar, o env são as variáveis de ambiente que podem ser usadas em qualquer parte da aplicação. E agora vamos criar o nosso app. O nosso app ele vai ter os controllers, os models, os DAOs e os middlers. Ok, por enquanto é isso que nós precisamos. E como que funciona? Bom, o controller ele vai pegar os dados que o usuário enviar e vai dizer o que vai ser executado. Então, a primeira coisa que a rota acessa vai ser o controller. Então vamos vir aqui e montar o nosso product controller.php. Dentro dele, vamos construir aqui um namespace app controllers. Um detalhe importante, para que o que eu já vou fazer logo em seguida, necessita que você coloque o namespace igual aos diretórios. No caso, o app controllers precisa ter o namespace app controllers. Logo já vou explicar por quê. Agora eu crio minha classe product controller e ela vai ter um método que nós vamos chamar de getProducts. Vamos deixar assim por enquanto, getProducts. E aqui eu coloquei como uma classe final porque realmente o Product Controller ninguém vai herdar ele, então não tem necessidade de ninguém herdar, eu coloquei ele como uma classe final. Ok, então eu tenho meu controller. O que eu faço agora? Eu vou lá nas minhas rotas e vou digitar o seguinte: Product Controller. O Visual Studio Code já dá um use aqui em App Controllers, Product Controller. Class. E depois eu vou concatenar com uma string que vai chamar getProducts. O que seria isso? Isso daqui vai ser a mesma coisa que isso daqui. Só que para eu não precisar digitar um namespace completo e depois 2 pontos e um método que eu quero acessar naquela classe,
eu posso digitar dois pontos class, que isso daqui é próprio do PHP. Ele retorna uma string com o caminho completo, tanto o namespace quanto a classe. É uma forma mais curta de ser feito. Então assim, eu pego a classe que eu quero acessar, dois pontos, e um método que eu quero acessar nessa classe. No caso aqui, o método getProducts, que eu quero acessar. Assim, cada rota acessa um método de um controller. Então lá no meu controller, eu posso fazer o seguinte. Eu posso vir aqui e pegar o server request. Message server request interface as request. E o response interface as response. E eu posso passar eles aqui como request, response e o array de argumentos. Ok. E aqui no final ele vai me retornar um response. Então, vai ser assim. O método getProducts, os três parâmetros que eu passo pelo slim, agora dentro de um método que está dentro de uma classe, e ele vai me retornar o response. Só para fazermos o teste, vamos colocar aqui response getBody write hello world. Então, quando ele acessar essa classe, quando acessar essa rota, ele vai acessar esse método dessa classe. É assim que vai funcionar. Só que aí vem uma questão. O meu app ele vai ter todo o meu projeto aqui dentro. Eu vou ter que vir aqui no index.php e ficar dando require em todos os arquivos. Isso não seria muito viável. Seria bom se eu já desse o require de forma automática. Então, para isso, nós vamos usar o PSR4, que é o padrão autoload, para carregar automaticamente os nossos arquivos. Como que você pode usar ele? Você vai abrir aqui o arquivo composer.json, que é aquele onde nós colocamos as informações para instalar o Slim, e vamos digitar aqui autoload psr4. Nós vamos digitar aqui dentro o namespace app, que vai acessar o diretório app. Ok, como que funciona isso basicamente? Eu estou dizendo que toda vez que eu chamar o delmuse no namespace app, ele vai usar qualquer coisa que esteja dentro do diretório app. Então isso daqui, ele já vai dar o require em todos os arquivos para mim. Como que a gente pode fazer agora? Agora que eu já digitei isso daqui, a gente pode abrir o terminal e digitar aqui, no caso meu, php composer.var, ou se você tiver o Composer instalado, apenas Composer. Dump autoload -o. E isso já vai fazer com que ele importe os arquivos automaticamente. Tanto é que se eu entrar dentro de vendor, composer, autoload psr4, nós vamos achar aqui o nosso app, que vai pegar tudo que está dentro do nosso diretório app. Então agora a gente não precisa mais importar nada do que está dentro de app. Tudo vai ser importado automaticamente. Então aqui nós já temos tudo configurado, caso ele acesse a rota, e ele vai retornar um Hello World. Vamos fazer o teste então. Vou abrir aqui o Insomnia. Vou criar uma nova requisição com o método get.
teste, com o nome teste. E se eu colocar para executar aqui, ok, ele deu um erro aqui, no caso eu esqueci de, aqui no controller eu esqueci de retornar o response. Mas se eu fizer isso e executar, ele já retorna Hello World. Então, voltando aqui para explicar melhor a nossa aplicação, o meu index, ele importa o autoload, importa o env, que tem todas as variáveis de ambiente, pega o slim configuration, que tem todas as configurações do slim, aqui, e pega as rotas que estão no index.php. Aqui nas rotas, ele define que se ele acessar uma rota, ele vai acessar um método de uma determinada classe, no caso a classe Product Controller, e o método getProducts. Então, se eu acessar aqui o Product Controller, eu tenho aqui o método getProducts, que pega o request, response e os argumentos, e ele retorna um response para o usuário. E aqui eu fiz da mesma maneira que nós tínhamos feito antes. Eu dei um response getBodyWrite hello world e retornei o response. Uma outra coisa que nós podemos fazer, já para começar a trabalhar com o JSON, que é bastante usado, é dar response, que é igual a response with JSON, e passar aqui, por exemplo, message hello world, que aqui ele escrever melhor aqui, message, que aqui você passa um array para dentro do if JSON e ele vai criar, ele já vai devolver uma resposta como um JSON. Então, se nós testarmos agora, aqui, nós já temos aqui application JSON com TF8 e nós já temos aqui a resposta da API como um JSON. Então, é uma outra maneira também de nós já retornarmos o JSON. Então, é basicamente isso. Os DAOs nós vamos criar quando nós começarmos a falar sobre a parte do banco de dados. Dentro do diretório middlewares, você pode criar os middlewares que nem foi explicado. E depois você pode chamar aqui no routes para adicionar ele às rotas ou a um grupo de rotas. E os models é onde vai ficar os nossos modelos, que eles vão começar a ser usados também quando nós começarmos a trabalhar com banco de dados. Então, essa vai ser basicamente a arquitetura que nós vamos utilizar para a nossa API REST. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima aula, onde nós vamos começar a falar sobre bancos de dados e como que você pode construir uma API REST já conectando com banco de dados MySQL. Então é isso, se inscreva no canal se você não é inscrito, acesse o Gitter para conversar conosco através do chat se você tiver algumas dúvidas e até a próxima aula, pessoal!